Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e a aula de hoje tem como tema o equilíbrio químico. Esta aula é uma aula introdutória sobre o assunto. Bora começar. Para compreender o conceito de equilíbrio químico, primeiro nós precisamos compreender o que é uma reação reversível. Então nós temos aqui os reagentes A mais B e após um certo tempo nós vemos que na reação direta A mais B vai formar C mais D. Após formar C mais D, é observado que ocorre uma reação inversa, onde esses produtos originam os seus reagentes. Então, nós utilizamos essas duas flechas que indicam que existem duas reações que acontecem simultaneamente. Nós dizemos que uma reação reversível, os reagentes se transformam em produtos, claro, mas à medida que os produtos se formam, eles regeneram os reagentes iniciais. Essa parte que diferencia uma reação reversível de uma reação convencional. Para compreender, nós vamos ter aqui um exemplo. Então, eu tenho um recipiente onde é colocado o N2O4. E o que a gente observa quando a gente coloca o tetróxido de dinitrogênio em um recipiente? Então, eu tenho ele aqui e após um certo tempo é observado a formação do dióxido de nitrogênio. Como a gente observa isso? Então, é observado porque o tetróxido de nitrogênio é incolor, enquanto que o NO2 é marrom. Então, a evidência aqui de uma transformação química é a mudança de cor. No recipiente havia um reagente incolor e esse se transforma em um produto marrom. A reação que ocorre aqui, então, eu tenho o tetróxido de nitrogênio formando 2NO2. Quando eu coloco num outro recipiente somente o NO2, que tem coloração marrom, é observado que após um certo tempo forma-se o tetróxido de nitrogênio, que é incolor. Então, nós podemos dizer que essa reação ela é reversível. Por quê? O N2O4 forma o 2NO2 através da reação direta e, através da reação inversa, o NO2 vai formar o N2O4. Nós utilizamos, então, dupla flecha para poder identificar uma reação reversível. Aqui nessa imagem, nós mostramos o que acontece macroscopicamente e microscopicamente nessa reação de dissociação do N2O4. Então, nós aqui, inicialmente, temos o N2O4 congelado. Por que congelado, professora? Porque congelado, a gente vai retardar ou impedir a dissociação do N2O4 em NO2. Então, a gente vai impedir que ele atinja o equilíbrio. Por quê? Porque a sua entropia ali naquele momento é baixa devido à sua temperatura ser muito reduzida, certo? Então, nós temos aqui apenas N2O4, moléculas de N2O4. Com o aquecimento dessa substância, nós observamos que, primeiro, macroscopicamente, a cor do sistema mudou. Ele era incolor e passou a ser um castanho claro. Dentro desse sistema, se nós observarmos, nós vamos ter aqui, ó, N2O4 e NO2, ou seja, com o aquecimento já começa a ocorrer a dissociação do N2O4 em NO2. Passado mais um certo tempo, a coloração do sistema vai atingir um castanho avermelhado e depois disso não se observa mais mudança, não se observa mais alteração. E microscopicamente, se nós observarmos aqui, nós temos moléculas de N2O4 e de NO2. Uma das características mais importantes do equilíbrio químico é que uma reação reversível, ela nunca vai atingir um rendimento de 100%. Numa reação reversível, eu sempre vou ter quantidades de produtos e quantidades de reagentes no equilíbrio químico. Graficamente, como que nós analisamos o equilíbrio químico? Então, nós temos lá, no início, só havia N2O4. Lembra, gente? O N2O4 é o reagente da nossa reação em estudo.
tá? Que nós estamos utilizando aqui para conceituar equilíbrio químico. Inicialmente, a concentração de N2O4 é máxima. E a de NO2, existia NO2? Não, só existia N2O4. Lembra, estava incolor. Mas passado certo tempo, com o aquecimento, a gente observa que começa a se formar o NO2. E, consequentemente, vai diminuir a concentração de N2O4. Até que chega um momento que nós chamamos de tempo de equilíbrio químico. É esse pontinho aqui, tá? As concentrações de NO2 e de N2O4 não mudam mais. Então, nós dizemos que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Esse é um gráfico que relaciona a concentração em mol por litro pelo tempo de reação. Existe um segundo gráfico que mostra a velocidade da reação com o tempo. Então, olha, observe aqui. Esse gráfico começa lá, velocidade máxima de N2O4 e a velocidade da reação inversa, que é zero e é crescente. Aqui eu tenho uma velocidade decrescente e aqui uma velocidade crescente, até que é atingido o tempo de equilíbrio. E nesse tempo de equilíbrio, o que acontece, pessoal? Nós observamos aqui, ó, que a velocidade da reação direta, que é azul, é igual à velocidade da reação inversa. Então, nós agora conhecemos uma segunda característica do equilíbrio químico. No equilíbrio químico, não é que o sistema parou, é que as reações atingem velocidades iguais. Então, no tempo de equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E nós observamos depois que elas se mantêm constantes. Toda reação reversível, ela caminha espontaneamente para o equilíbrio químico. E a gente vai ver agora, né, aqui de forma mais elucidada, quais são essas características de equilíbrio químico. Então, lembrando, a velocidade da reação direta, V1, é igual à velocidade da reação indireta ou inversa, V1 igual a V2. O equilíbrio é dinâmico. Nós olhamos para aquele sistema e aparentemente, né, não está acontecendo mais nada, mas não é verdade. Quando é atingido o equilíbrio químico, as reações continuam ocorrendo, só que com velocidades iguais. É por isso que a gente não percebe alteração no sistema macroscopicamente, mas ali coexistem reagentes e produtos. Como não tem mais alteração visual, significa que as concentrações de todas as substâncias não se alteram mais. Mas é muito importante anotar, não significa que as concentrações de NO2 e de N2O4 sejam iguais. Elas somente não se alteram mais. As propriedades macroscópicas não se alteram mais. Então, a gente observa que a cor do sistema não muda mais, mas a reação continua ocorrendo. É muito importante. E uma coisa muito importante para saber é que o equilíbrio ele existe apenas em sistema fechado e a temperatura deve permanecer constante, já que a temperatura é um dos fatores que influencia o equilíbrio químico. Quais são os tipos de equilíbrio? O equilíbrio homogêneo, quando todas as substâncias do sistema estão no mesmo estado físico. Por exemplo, na síntese da amônia. Então, eu tenho aqui ó, nitrogênio gasoso, hidrogênio gasoso e forma amônia gasosa. Então, nós temos aqui um equilíbrio homogêneo. Agora, nós temos um equilíbrio químico que pode ser heterogêneo, quando pelo menos uma das substâncias do sistema está em diferente estado físico. Por exemplo, na decomposição do calcário. Então, o calcário aqui no estado sólido, a cal no estado sólida e forma o quê? Gás carbônico, que é gasoso. Então, nós temos aqui um equilíbrio heterogêneo, onde existem vários estados físicos diferentes no sistema. E agora nós chegamos aqui ao momento crucial da nossa aula, que é a hora da verificação da nossa aprendizagem. É a hora do exercício. Questão de número 1, Universidade Federal de Pernambuco. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção de amônia, a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. NH3 forma N2 mais H2.
lembrando que a equação não está balanceada. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura abaixo. A partir da análise da figura, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. Ou seja, ele quer que a gente olhe lá no gráfico e ache quem é A, quem é B e quem é C e identifique quem são esses na minha reação de decomposição da amônia. Então, bora começar. Primeira coisa, existe uma primeira parte que é bem simples, No começo é bem simples da gente fazer a análise. Eu tenho aqui, dois componentes, A e B, que no comecinho da reação não tem nada no recipiente. Obviamente eu sei que B e A são produtos da minha reação, porque no começo da reação só existia quem é reagente. No caso é amônia, que está aqui, concentração máxima da amônia, então o C é amônia. Eu sei aqui, eu posso eliminar então alguns Big Brothers, porque a amônia é o C, Então é o último, respectivamente, então aqui é o C. Pode ser a A, não pode ser a B, não pode ser a D e não pode ser a I. Agora, para descobrir quem é A e quem é B, eu não posso dar um simples chute, porque essa alternativa existe aqui, nas duas posições. H2 sendo A e H2 sendo B. Quem é quem? Eu vou precisar balancear a minha reação, tá? Então, por onde que eu vou começar esse balanceamento? Eu tenho aqui um N, 3 hidrogênios, e do lado de cá estão saindo 2 nitrogênios. Então, se saem 2 nitrogênios, eu posso dizer aqui que entraram 2 nitrogênios, ok? Quando eu multiplico aqui por 2, então eu descubro o número de H que está saindo. 2 vezes 3 são 6 Hs entrando. Então, eu vou multiplicar aqui por 3, porque 3 vezes 2, 6 Hs sairão. Então, o que nós observamos aqui enquanto a amônia se decompõe? Então, para cada 2 mols de amônia que se decompõe, 1 mol de N2 é formado e 3 mols de H2 é formado. Assim, eu descubro a partir da estequiometria da reação, 1 mol aqui e 3 mols aqui, quem é cada um dos meus produtos finais. Então, observe que eu vou ter a formação de muito mais hidrogênio do que de nitrogênio. Então, o nitrogênio é o A e o hidrogênio é o B. Então, conforme a reação vai acontecendo, vai se formando A, mas forma apenas 1 mol. Enquanto que o hidrogênio vai formar 3 mols de hidrogênio. À medida que 1 mol de N2 é formado, são formados 3 mols de hidrogênio. Ou seja, a curva que apresenta aqui uma maior concentração é a curva B. Portanto, essa curva refere-se ao hidrogênio. Então, nós temos lá nitrogênio como A, hidrogênio como B e amônia como C. Alternativa C de Cibele. Gente, questãozinha muito simples e bem legal para a gente entender o conceito de equilíbrio químico graficamente e relacionar também com as quantidades de reagentes e produtos, já que, já que nós temos um gráfico que mostra a concentração, que é a concentração dos reagentes, quantidade por litro e versus o tempo. Bora para uma questãozinha 2, que é uma questão da FUVEST. Então, nós temos aqui uma questão da FUVEST que é bem interessante e bem simples se você souber o que acontece no equilíbrio químico. Se você entender o que eu trouxe aqui nessa aula, então você vai acertar essa questão mole-mole. Questãozinha número 2 da FUVEST. Em condições industrialmente apropriadas para obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas dos gases N2 e H2. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente para o vídeo e começa a analisar essa questão e tenta responder para ver se você consegue chegar na alternativa correta. Voltou, pessoal? Pois é. O que vocês
acharam dessa questão? Fácil, não é? É fácil. Então, bora lá. O que eu preciso lembrar que acontece no equilíbrio químico? Existem reagentes e produtos. Então, olha lá. Ele diz para mim que a bolinha branca é o N e que a bolinha preta é o H. Ou seja, eu preciso procurar por um sistema que tenha N2, H2 e NH3. Vamos analisar um por um, pessoal? Então, aqui está formado o N2, ó, o N é o branco e H2 como hidrogênio. Essa seria uma representação coerente do equilíbrio químico desse sistema? Claro que não, porque eu preciso ter amônia. Aqui eu só tenho amônia, aqui eu tenho amônia e N2, também não está correto. Aqui eu tenho amônia e H2. E o sistema que contém as três espécies químicas da reação é o sistema E. Eu tenho aqui H2, eu tenho aqui N2 e eu tenho amônia. E observe que ele tem estequiometricamente as quantidades corretas. 1 N2, 2 NH3 e 3 H2. Certo, pessoal? Essa foi uma questão da FUVEST, que venham mais questões fáceis para nós, né? E é isso aí, pessoal. Por hoje foi só e espero que vocês continuem acompanhando a nossa série de equilíbrio químico. Tchau!